Onde quer que ele tenha andado, onde quer que tenha ensinado, onde quer que tenha curado, ele mudou tudo. E então tudo mudou. O homem a quem chamaram mestre, Messias, amigo, morreu. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele vive. E porque ele vive, se você se achega a ele, busca-o, chama-o, ele está aqui. Desde o começo, agora e sempre. Ele está aqui. Durante os bons momentos, os ruins e os não tão bons, ele está aqui. Não importa quem você seja ou quem você tenha sido, ele está aqui. Não há exceções, nem causas perdidas. Em todos os momentos, em todos os lugares, ele está aqui. Ele ressuscitou no terceiro dia e vive hoje. Encontre-o, porque ele vive. Ora, João, capítulo 19, versículos 28 até 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num hisopo, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mateus capítulo 28, 1, 4 e 11 a 14. Diz assim: E no fim do sábado, quando já espontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciavam os príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados,
dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar aos ouvidos pelo presidente, nós os persuadiremos, a vos poremos em segurança. Lucas 24, 1 a 9. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais.
Os espinhos e os cravos feriram, os seus pés sangravam de agonia, a multidão a esmorecer dizia, desta cruz. E os seus irmãos ao longe refletiam se era melhor fugir ou continuar, ouvindo os gritos do povo a brandar, desta cruz. Mas, com o olhar perdido no horizonte, esperando uma aurora vitoriosa, Jesus contempla a multidão ansiosa e não desta cruz. Inclina um pouco, sim, de dor, afonde como se fosse agora descansar. A alma estremece, o corpo vai cair, mas não desta cruz. Como Jesus, eu tenho neste mundo a multidão que vive a rodear-me. Tudo convida a luta a abandonar, desta cruz. Mas como Cristo tornou-se fecundo, quando resistiu à voz da multidão, alguém lá em cima aperta minha mão, e não desce da cruz. Irei na vida continuar a lutar e dar ao mundo esta esplendente luz. Só quem conserva uma fé resulta nunca desta cruz. Seu
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 4, 5. Ele levou sobre si as nossas transgressões.
Queridos irmãos e amigos, que dia é hoje? Dia das mentiras. 1º de abril é o dia das mentiras, certo? E nós perguntamos qual é a origem deste dia das mentiras que se celebra por todo o mundo no dia 1 de abril. Os irmãos pensavam que vinham ao culto da Páscoa? Hoje é o dia das mentiras. E é disso que eu vou falar. O dia das petas, o dia dos tolos, o dia da gafe ou o dia dos bobos. O dia das mentiras surgiu por brincadeira na França, no reinado de Carlos IX. E nessa época, o ano novo começava no início ou no final de março, particularmente no dia 25 de março, normalmente com a chegada da primavera. E havia festas, as festas do ano novo, que incluíam presentes e duravam cerca de uma semana e terminavam no dia 1 de abril. Mas em 1564 foi adotado o calendário gregoriano. E nessa altura o rei decidiu que o ano novo devia começar a comemorar-se no dia 1 de janeiro. Mas alguns franceses não aceitaram a mudança e continuaram com aquela tradição antiga. A população que adotou o novo calendário decidiu então brincar com os conservadores, enviando-lhes presentes estranhos e convites para festas que não existiam. Com o passar do tempo, a brincadeira alastrou-se a outros países da Europa e mais tarde a outros continentes. Manda a tradição que neste dia as pessoas contem mentiras e que se surpreendam com factos ou atos inesperados. Para fazer com que as pessoas acreditem na sua história do dia das mentiras, você deve contar algo que pareça ter acontecido com naturalidade ou regularidade. Dessa forma, conseguirá facilmente que os outros acreditem naquilo que conta e que leva a sério. Tem também de manter a seriedade e não sorrir, não piscar os olhos, nem agir desconfiadamente. Em França, a data tem o nome de Poisson d'Avril, peixe de abril, na sua tradução literal. E nas escolas, muitos alunos têm o hábito de colar o desenho de um peixe nas costas de um colega, sem que este se aperceba, rindo-se diretamente ou discretamente deles. No Brasil, também não escapou. O 1º de abril começou a ser difundido em Minas Gerais, onde circulou um panfleto que se chamava A Mentira. Foi um periódico de vida efêmera. Foi lançado no 1º de abril de 1828, com a notícia do falecimento de Dom Pedro, desmentida no dia seguinte. A Mentira, panfleto, saiu pela última vez a 14 de setembro de 1849, convocando todos os credores para um acerto de contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando como referência um local que não existia. A mentira dos ovos da Páscoa. A mentira dos ovos da Páscoa. E é necessário voltar aos tempos da Idade Média e lembrar os antigos povos pagãos europeus que naquela época, ou nesta época do ano, homenageavam Ostera, ou Sters, e em inglês Easter, que quer dizer Páscoa. O nome Sters vem daí. Se bem que nós sabemos que tem uma Esther lá no Antigo Testamento, mas Easter em inglês é Páscoa. Ostera ou Ostara é a deusa da primavera que segura um ovo na sua mão e observa um coelho, símbolo da fertilidade, pulando alegremente em redor dos seus pés nus. A deusa e o ovo que carrega são símbolos da chegada de uma nova vida. Ostara equivale, na mitologia grega, a Perséfone e na mitologia romana, a Ceres.
Esses antigos povos pagãos comemoravam a chegada da primavera decorando ovos. O próprio costume de decorá-los para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra, no século X, durante o reinado de Eduardo I, o qual tinha o hábito de banhar ovos em ouro e ofertá-los aos seus amigos e aliados. E porquê o ovo da Páscoa? O ovo é um daqueles símbolos que praticamente se explica por si mesmo. Ele contém o germe, o fruto da vida, que representa o nascimento, o renascimento, a renovação, a criação cíclica. De um modo simples, podemos dizer que é o símbolo da vida para alguns. Os celtas, os gregos, os egípcios, os fenícios, os chineses e muitas outras civilizações acreditavam que o mundo tinha nascido de um ovo. Na maioria das tradições, este ovo cósmico aparece depois de um período de caos. Na Índia, por exemplo, acredita-se que uma gansa de nome Ansa, que consideram que é um espírito que tem o sopro da vida, chocou o ovo cósmico na superfície das águas primordiais e daí, dividido em duas partes, o ovo deu origem ao céu e à terra. Simbolicamente, é possível ver o céu como a parte leve do ovo, isto é, a clara, e a terra como a parte mais densa, que é a gema. O mito do ovo cósmico aparece também nas tradições chinesas. Antes do surgimento do mundo, quando tudo ainda era caos, um ovo semelhante ao de galinha abriu-se e dos seus elementos pesados surgiu a terra e Yin, e da sua parte leve e pura nasceu o céu, Yang. E daí que tenha aquele símbolo que é bem típico da cultura chinesa. Para os celtas, o ovo cósmico é assemelhado a um ovo de serpente. Para eles, o ovo contém a representação do universo. A gema representa o globo terrestre, a clara, o firmamento, e a atmosfera, a casca, equivale à esfera celeste e aos astros. Na tradição cristã católica, o ovo aparece como a renovação periódica da natureza. Trata-se do mito da criação cíclica. Em muitos países europeus, ainda hoje, há a crença de comer ovos no domingo de Páscoa, porque isso traz saúde e sorte durante o resto do ano. E mais, o ovo posto na Sexta-feira Santa afasta as doenças. São mitos, são mentiras, mas não são as únicas. Tem também a mentira do coelho da Páscoa. E porquê o coelho da Páscoa? Nós sabemos que os coelhos não põem ovos. Isso é um facto. A tradição do coelho da Páscoa foi trazida à América por imigrantes alemães em meados dos anos 1700. O coelhinho visitava as crianças, escondendo os ovos coloridos que elas teriam de encontrar na manhã da Páscoa. Ainda hoje isto é tradição na cultura anglo-saxónica. Uma outra lenda conta que uma mulher pobre coloriu alguns ovos e os escondeu num ninho para dá-los aos seus filhos como presente da Páscoa. Quando as crianças descobriram o ninho, um grande coelho passou correndo e espalhou-se então a ideia ou a história de que o coelho é que trouxe os ovos. Não há dúvida nenhuma que é a mais pura verdade. No Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da Antiguidade consideravam como sendo o símbolo da lua, e é possível que ele se tenha tornado o símbolo pascal, devido ao facto de a lua determinar a época da Páscoa. Mas o certo mesmo é que a origem da imagem do coelho da Páscoa está na fertilidade que os coelhos possuem. Geram grandes ninhadas. Assim, os coelhos são vistos como símbolo de renovação e início de uma nova vida. Em união com o mito do coelho
da Páscoa, com os ovos da Páscoa, nós temos aqui a renovação de uma vida que trará boas novas e novos e melhores dias, segundo as tradições, que não são mais do que mentiras. Mas há uma outra mentira ainda, e essa foi registada por Mateus, no capítulo 28, nos versículos 11 a 15, quando as autoridades deram ordens aos soldados sobre isto. E Mateus capítulo 28, verso 11 a 15 diz assim: enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes reuniram-se com os líderes judeus e fizeram os seus planos. Então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: digam que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi mesmo isso que aconteceu e vocês não terão nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram o que os chefes dos sacerdotes tinham mandado. E esse boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. E esta foi outra mentira. A mentira dos fariseus, a mentira dos sacerdotes, a mentira dos líderes religiosos que mandaram crucificar Jesus e que jamais aceitariam que Jesus pudesse ressuscitar. Meus irmãos, chega de mentiras, não é? Qual é a verdade da Páscoa? O mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 28, diz assim: no findar de sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá me verão. E Jesus foi visto, um pouco mais tarde, pelos 10 discípulos. Judas já se tinha enforcado. Tomé não estava naquela altura. E os discípulos, primeiramente, ficaram espantados, depois maravilhados, por verem o Cristo vivo. Quando contaram a Tomé, ele disse: eu não crerei, se eu não puser os meus dedos, a minha mão, no lugar onde ele foi traspassado, não crerei. Pouco tempo depois, Jesus apareceu aos discípulos e lá estava Tomé. E é exatamente ele o primeiro que acaba por ser chamado: Tomé, vem, vem. E Tomé caiu na real naquele tempo e disse: Deus meu, Senhor meu. E Jesus responde: tu creste porque viste. Bem-aventurados os que não viram, mas creem. Mais tarde Jesus apareceu a outros. E Paulo escreve o maravilhoso capítulo na carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 15, em que ele fala sobre a ressurreição e vai explicando tudo isto. E depois diz que Jesus apareceu a mais de 500 discípulos de uma vez.
E ele acaba por dizer, e finalmente até me apareceu a mim como um abortivo. Como alguém que já não esperava ver Jesus ressuscitado. E Paulo diz coisas extraordinárias nesse capítulo 15. Uma delas ele diz, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se a ressurreição de Jesus foi mentira, então nós somos os mais miseráveis de todos, porque continuamos e cremos numa coisa que não existe. Cremos numa esperança que é ilusória. Jesus disse que iria voltar. E voltaria para juntar todos os seus, todos aqueles que creem nele. Eu estou à espera que Jesus volte. Porque uma coisa eu sei, ele está vivo. Não ficou na sepultura. Nós não temos o hábito, em tempo algum, durante esta semana que antecede o domingo da ressurreição, de celebrar um Cristo morto. Ele morreu uma vez e foi suficiente. Ele está vivo todos os dias, junto de nós. E mais, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E nós, todos os dias, podemos ir ao Pai, tal como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou ao meu Pai através de Jesus. Você pode ir a Deus Pai através de Jesus. Muitos aqui o fazem. Eu sei que muitos estão aqui porque têm esta fé, têm esta confiança, esta firmeza inabalável de que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele voltará e que Ele cumprirá todas as suas promessas. Uma das promessas extraordinárias que Jesus deixou aos seus discípulos e que a mim me deixa tão tranquilo é isso. Quando Jesus falou acerca da sua morte, em João capítulo 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugares, e se eu for, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ah, meus irmãos, Jesus foi preparar lugar para nós. Ele quer-nos junto dele. Quer que nós passemos a eternidade com ele. Enquanto estivermos aqui nesta terra, nós vivemos nesta esperança. Esperança de que um dia Jesus voltará e que Ele nos levará para junto de si. Mas vivemos também nesta certeza de que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele hoje é o Senhor da minha vida. É o Senhor da sua vida. No meio de tantas mentiras, como é que nós vamos celebrar esta Páscoa? Não com os ovos, não com o coelhinho, não com nada que seja mentira, mas com esta verdade absoluta, inquestionável, que os homens tentaram pagar-se para que ela fosse abafada. Quero, meus irmãos, terminar com uma parábola judaica que eu encontrei, que nunca tinha lido, mas que acho muito interessante. É uma parábola da verdade e da mentira. Ora, ouçam. Certa vez, é uma parábola, certa vez a mentira e a verdade encontraram-se. A mentira, dirigindo-se à verdade, disse-lhe: bom dia, dona Verdade. Zelosa do seu caráter, a verdade, ouvindo tal saudação, foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, sem nuvens de chuva, os pássaros cantavam, não havia cheiro de fumaça na mata, tudo parecia perfeito. Tendo-se assegurado de que realmente era um bom dia, respondeu: bom dia, dona Mentira. Está muito calor, não é mesmo? Disse a dona Mentira. Realmente o dia estava quente demais. Deste modo, vendo que a mentira estava sendo sincera, começou a relaxar, a baixar a guarda. Por que razão haveria de desconfiar
se a dona mentira parecia tão cordial e tão verdadeira? Diante do calor insuportável, a mentira, num gesto de amizade, convidou a verdade para juntas se banharem no rio. Como não havia mais ninguém por perto, despiu-se das suas vestes, pulou na água e insistiu. Vem, dona Verdade, a água está uma delícia, simplesmente maravilhosa. O convite parecia recusável. Assim sendo, a dona Verdade, sem duvidar da mentira, despiu-se das suas vestes, pulou na água e deu um bom mergulho. Ao ver que a verdade havia saltado na água, rapidamente a mentira pulou para fora, vestiu-se rapidamente com as vestes da verdade que estavam à margem e se mandou sorrateiramente. Tendo suas vestes furtadas, a verdade saiu da água e, ciosa da sua reputação, por sua vez, recusou-se a vestir as roupas da mentira deixadas para trás. Certa da sua pureza e inocência, nada tendo que se envergonhar, não tendo outra opção, saiu nua. Desde então, aos olhos das pessoas, ficou mais fácil aceitar a mentira vestida com as roupas da verdade do que aceitar a verdade nua e crua. O mundo de hoje vive na mentira, gosta de viver a mentira, e quando a mentira tem as vestes da verdade, então é tão fácil enganar. Mas, meus irmãos, há aqueles que creem no Evangelho, aqueles que têm a palavra de Deus, que a abrem, que nela confiam, têm lá a verdade nua e crua. E a verdade nua e crua é tão somente isto. Nós somos pecadores. Cada um de nós é pecador. A verdade nua e crua é que por causa do nosso pecado, nós estamos separados de Deus para toda a eternidade. A verdade nua e crua é que por causa dessa separação nós estamos condenados ao fogo do inferno. A verdade nua e crua é que nada daquilo que nós possamos fazer alguma vez nos levará a ter comunhão, a reconciliação, paz com Deus. A verdade nua e crua é que pelos nossos méritos nós não teremos salvação. Mas a verdade nua e crua é que Jesus teve compaixão de nós e veio até nós na pessoa do seu Filho Jesus. A verdade nua e crua é que Jesus morreu naquela cruz do Calvário por causa de mim, por causa de cada um de vós. A verdade nua e crua é que por mais que nós tentemos, não há outro meio para nós podermos ter o perdão e a paz com Deus, porque Ele já providenciou o caminho da salvação. A verdade nua e crua é que ou nós aceitamos o sacrifício de Jesus como sendo feito por nós, ou estamos perdidos e condenados à eternidade sem Deus. A verdade nua e crua é que hoje Deus estende a salvação. A verdade nua e crua é que alguns de nós já aceitamos essa salvação tão preciosa. E por isso podemos proclamar, aleluia, Ele vive, eu sei que Ele vive. Mas a verdade nua e crua é que pode haver alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus. E eu convido, neste momento, a abrir o seu coração. Tal como Jesus, em revelação a João, em relação às várias igrejas, a uma delas disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei à sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deixe Cristo entrar na sua vida. Você não precisa de sair daqui na mentira dos ovos da Páscoa, do coelhinho, seja daquilo que for. Saia daqui com a verdade da pureza do Evangelho na sua vida, no seu coração.